No mundo acostumado aos padrões, eles são a própria diversidade. Eu lembro assim, a primeira frase que ele falou foi: mamãe, quero água. Ele tava com 4 anos. Foi melhor do que falar mamãe, sabe? Ele é um pouco diferente, mas que ele é capaz, é o nosso presente. Eu falo muito. Eu agora posso aprender a administrar melhor a minha vida, administrar meu trabalho e voar cada vez mais alto. O maior ato de amor por um autista é você ter paciência. Um gigantesco universo de possibilidades de ser humano.